Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje, dia 20 de janeiro, 21, a festa da Marte Santa Inês. Santa Inês é uma das santas romanas muito importantes, tanto para a cidade de Roma, como para a igreja de Roma, da qual nós somos membros. E a sua importância é tanta que, no breviário ela tem as orações de matinas próprias, laudes é de domingo, e seu santo nome está em todas as missas. É uma das santas como Santa Luzia e outras que em todas as missas se cita o seu nome. Ela nasceu em Roma, descendente da nobre família Cláudia. E desde pequena foi educada pelos seus pais na fé cristã. Conta a sua história. Viveu virtuosa e logo que soube avaliar a excelência da pureza virginal, ofereceu-se a Deus num santo voto. Então, já menina, com uso da razão, vislumbrou, apreciou a importância da virgindade. É diferente a virgindade da castidade. Normalmente, no caso dessas santas, cuja virtude da virgindade foi perfeita, está a castidade também. A castidade vem de uma palavra bélica. Quando os romanos faziam guerra contra os demais, viviam brigando, eles faziam um fosso para proteger o lugar onde eles estavam contra os seus inimigos. Pois então, aquilo que eles rodeavam a cidade ou onde estava o seu exército, daí deste lugar vem a palavra castidade. Então, nós temos que proteger, nesse caso, a nossa alma. Então, nós fazemos um cercado, um muro, muralha, algo para proteger a alma. Castidade. E a virgindade, é o estado em que todas as almas que não cometeram ato externo contra o sexto e nono mandamento trazem consigo. Então, para guardar a virgindade, indispensável a castidade. E quem teve algum deslize, em realidade todo bom cristão deve guardar a castidade, porque sem essa virtude nós não podemos ver a Deus nosso Senhor. Então Inês pequena vislumbrou isso. Como? Na cidade de Roma, ao seu redor, estava pululando de santas meninas que preferiram morrer que perder a virgindade. Então, vendo as mártires romanas meninas, ela vai morrer com 13 anos, Santa Luzia 12, Santa Filomena 13 também. Então, esta alma encantada pelo heroísmo e o amor, porque na castidade e na virgindade, quem é o esposo da nossa alma? Nosso Senhor. E aí nós temos um matrimônio espiritual, porque a alma casta virgem é a alma que produz muitos filhos. Quais? Virtudes. Às vezes a falta de paciência, sim, falta castidade. Às vezes falta de fortaleza, também falta castidade. São virtudes morais. E como uma gera outra, a virgindade para os virgens e a castidade para todos é o que fertiliza nossa alma para qualquer virtude moral. Então ela vê no jardim que Deus, nosso Senhor, fez nas almas das meninas de Roma, ela ficou apaixonada por esta virtude. E o que ela faz? Um voto de ser esposa de Cristo. A riqueza, a formosura e a nobre origem de Inês fizeram com que diversos jovens das famílias importantes de Roma a pedissem matrimônio. Então estavam sobrevoando Inês. Família nobre, bela, dinheiro e beleza se soma, pretendentes sobram,
mas ela estava desde menina convicta: meu esposo é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso lhe vai custar caro. A todos, Inês respondia que seu coração já pertencia a um esposo invisível a olhos humanos, nosso Senhor. As declarações de amizade e afeto dos pretendentes seguiam a denúncia que arrastou a donzela ao tribunal para defender-se contra as acusações de ser cristã. Roma se permitia toda lascívia, toda estupidez, menos injustiças contra as leis, nesse caso, e a religião católica. Eram duas coisas proibidas no Império. Então, os pretendentes, como abutres que queriam devorar, não eram que queriam se unir a ela e se enriquecer de suas riquezas, como o caso de São Tibúrcio e Santa Cecília. Lembremos-nos que ele recebe o batismo porque quer se casar com ela, mas vê que ela diz: olha, tem um anjo que me protege, que era outra que tinha voto de castidade, virgindade. E ele, curioso de ver o anjo, casou, viu o anjo, virou mártir, virou santo, estão no paraíso triunfantes. Esses que sobrevoavam Santa Inês não queriam isso. Queriam desfigurar, destruir a beleza da sua alma virgem e castíssima. Então, o que acusam? Só pode ser uma cristã. As mulheres romanas, por princípio, eram de muita virtude natural, mas entre dinheiro, belezas, interesses, tudo isso se deixava facilmente. Agora, blindada numa convicção dessa, de não aceitar os homens famosinhos de Roma por causa de um esposo invisível, cristã, católica, só pode ser. E esse crime a denunciaram por esse crime, com muitas aspas. Então, seguiu-se a denúncia que arrastou a donzela a tribunal para defender-se contra a acusação de ser cristã. A maneira que o juiz a tratou para conseguir que arrebatasse a religião obedeceu ao programa costumeiro em tais ocasiões. Elogios, desculpas, galanteios e promessas. Experimentada a ineficácia desses recursos, entravam em cena imposições, ameaças, insultos e brutalidades. Nós estamos falando agora de uma menina de 13 anos. É incompatível com o nosso século e há muitos séculos atrás também. É uma robustez de alma própria de um século que nós não vemos repetir por falta justamente destas virtudes amadas, apaixonados pela virtude. Falta isso. O juiz fez Inês saborear todos os recursos da força inquisitorial da justiça romana. Arrastada com brutalidade ao lugar onde se achavam imagens de deuses, intimidada a queimar incenso, a donzela levantou as mãos puríssimas ao céu para fazer o sinal da Santa Cruz. No auge do furor, vendo baldados todos os esforços, o juiz teve uma inspiração diabólica. Condenou a ser exposta nua, num prostíbulo, no Circo Agnolo, hoje é a Praça Navona, onde se ergue a Basílica de Santa Inês neste lugar. Então, como ela amava muito a virtude da virgindade, passou mesmo com Santa Luzia. O seu juiz, o prefeito daquele então, a Santa Luzia tentou expor seu sagrado corpo nu ao prostíbulo. Mas ela ficou imóvel como uma coluna de um monolito e ninguém pôde mover 1 milímetro de Santa Luzia. Mas Santa Inês, sim. Aconteceu que, vamos seguir aqui a narração, não adiantar os episódios da sua vida. Bom, ela foi exposta, segundo a tradição nos conta, introduzida no local da desonra, uma luz celestial a protegeu e ninguém ousou aproximar-se dela. E seus cabelos cresceram maravilhosamente, cobrindo seu sagrado corpo. Então, Santa Luzia ficou imóvel como um monolito, mas Santa Inês foi sim exposta, mas a luz de Deus impediu que os olhos profanos, lascivos, vissem seu corpo sagrado, e para protegê-la seus cabelos cresceram.
E tem representações dessas que se vê ela toda com os cabelos compridos, e é próprio deste milagre. Ao ser defendida por um anjo guardião, um dos seus lascivos pretendentes caiu morto. Os companheiros, tomados com grande pavor, tiraram o corpo do infeliz e levaram-no para o lugar, mas a santa com piedade rezou por este profanador e ele ressuscitou. Então vemos o poder de tudo isso, castidade, virgindade, pode-se pôr todos, nós vivemos num século podre, hein? Mas quando se ama a virtude, Deus protege. A gente vive num século de apostasia. Se nós amamos a virtude da fé, a nossa fé não é somente protegida, mas cresce. E nós vemos aqui Santa Inês, quanto mais judiada, mais virtuosa. A tal ponto que rezou pelo infeliz, que havia cobiçado, e o anjo deu um jeito nele. Quando os anjos dão um jeito, é com muita violência, hein? Nós vemos na Sagrada Escritura, nós vemos na vida de São Jerônimo, que lhe flagelou em 2, lhe deu uma surra, e neste resolveu tirar a vida, mas ela rezou e Deus atendeu. É o poder da castidade, da virgindade. Temeroso, o prefeito Simprônio passou o caso a seu cruel substituto, Aspásio. Após novo interrogatório, a menina foi condenada a morrer queimada. Então quiseram profanar sua virtude, não conseguiram. Então decidiram queimá-la. As chamas também não a tocaram, voltaram-se contra seus algozes e matou muito deles. Foi por fim decapitada a mando do vice-prefeito de Roma, Aspásio. Aqui é muito interessante porque nós vemos em alguns mártires que os seus verdugos lançam para os animais ferozes. Os animais ferozes não comem. Aí lança ao fogo, o fogo não queima. E eles vão terminar pelas mãos de um golpe dado por um algoz. Isso é muito interessante, porque os animais obedecem o instinto que vem de Deus. Aí, no caso de um mártir, às vezes Deus freou esse instinto de devorar uma cova dos leões, Daniel, por exemplo. As chamas também, como não tem razão, então o bom Deus freia a sua propriedade de queimar, como os 3 jovens, também virgens e castos, na fornalha ardente. E agora Santa Inês. Mas no caso de São Lourenço, por exemplo, Deus não freou, ele foi consumido pelo fogo. Mas o comum dos martírios é a mão e o machado de um inimigo do cristão. Porque é um ato humano livríssimo. E aí está a total liberdade do homem de não fazer, e então ele faz por livre consentimento. É mais criminal do que qualquer outras tentativas. E é o que aconteceu aqui com a nossa querida Santa Inês. O juiz, profundamente humilhado com esta inesperada vitória da santa, deu ordem para que fosse decapitada. O algoz tinha recebido ordem para, antes de executar a sentença de morte, convidar Inês para prestar obediência à intimação do juiz. Feita pela última vez, Inês, com firmeza, o rejeitou. Ajoelhou-se, inclinou a sua cabeça, ao que parecia para prestar a Deus a última adoração aqui na terra, quando a espada do algoz lhe deu o golpe de morte. Como romana, ela tinha que ser bem matada. Ou seja, tinha que ser um golpe fatal. Os romanos não judiavam dos romanos. E assim ela padeceu baixo a decapitação. Ela completou seu martírio dia 21 de janeiro do ano 304, tendo apenas 13 anos. Seus pais sepultaram seu sagrado corpo no lugar próximo da Via Nomentana, onde a princesa Constantina, filha do imperador Constantino, mandou erguer uma majestosa basílica de Santa Inês fora dos muros, palco de todos esses milagres que nós narramos, que acabamos de ouvir da sua vida. Passado 8 dias da sua morte, de fato ela tem uma 8ª, dia 28. Ela apareceu no dia 28 do ano 304 para seus pais,
toda revestida de glória, e tinha um cordeirinho na sua mão. Por isso, nos seus braços, por isso a imagem de Santa Inês leva um cordeirinho. E o cordeirinho também vem do seu nome, Agnès, cordeiro. E ela morreu tal qual como um cordeiro branquíssimo oferecido a Deus. E em grego seu nome quer dizer pureza. E então um cordeiro, segundo a palavra latina, puro, segundo a palavra grega, que se ofereceu totalmente a Deus como o cordeiro de Deus que se mola, que, como diz o livro do Cântico dos Cânticos, que Nosso Senhor é um cordeiro que pacenta entre os lírios, amante da pureza da virgindade. Ela é a santa padroeira das filhas de Maria, por causa da sua pureza angélica. Os jardineiros também a veneram, porque como ela foi o jardim de Deus, então, por extensão, vão aos jardins desta terra, com suas flores e todo o trabalho para ser cultivado, e também para todas as almas que desejam a virtude da castidade na sua inteireza, integridade. São Jerônimo lhe teceu muitos louvores e disse: entre todos os povos são unânimes em louvar Santa Inês, porque vencendo a fraqueza da idade e o tirano coroou a virgindade com a morte do martírio. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, todos os padres aí, principalmente os latinos, louvaram Santa Inês. Então, queridas almas, um relato desse não é para nos entristecer. Santa Inês viveu com as dificuldades dos seus séculos e nós vivemos com as nossas dificuldades dos nossos séculos. Mas ela venceu as dificuldades do seu século porque ela não ouviu a voz do diabo. Se ela, no martírio, tivesse ouvido a voz que ele deve ter falado, ele diria o que para ela? Inês, você é rica, família Cláudia, por favor, tantos homens belos, de renome, famosos, e você vai perder a vida por um esposo que você não vê? Se ela tivesse ouvido esta voz e dito assim, é verdade, ela estaria lá no profundo do inferno e hoje nós nem saberíamos quem foi Inês de Roma. Existiram muitas, mas dentre todas ela se destaca porque ela não ouviu a voz do diabo. Então, queridas almas, o demônio hoje consegue nos seduzir porque nós ouvimos sua voz. Quantas vezes você não é o salvador da crise da igreja, hein? Para que tanto rigor? Você não é o asceta do deserto. Para que quaresma e jejuns, abstinência de carne? Sextou, curta seu cansaço, beba sua cerveja no bar e o seu churrasquinho na rua. Sextou. É a voz do diabo. Porque nós precisamos de heróis, como Roma precisou naquele tempo, para quê? Para frear todo o ímpeto que levava para o inferno com toda a fúria, e os heróis da fé endireitaram esse ímpeto e colocaram para o céu, por isso muitos mártires naquele então. E hoje o nosso século jaz nas trevas da sombra da morte, e eu falo entre nós, tradicionalistas, tudo muito bem, missa tradicional, sacramentos 100% válidos, graças a Deus, Nosso Senhor e a Dom Lefebvre, que descansa em paz. Mas falta esse dizer assim, vade reto, Satanás. Eu não quero ser como os demais. Eu não estou aqui para fazer peso à terra e ser comido pelos vermes. Não. Nós devemos ser como Santa Inês, os ossos são sacratíssimos. E eu creio que a única santa aqui em Roma se chama Santíssima. Santíssima Inês. Assim está registrado no seu relicário. Por quê? Porque ela exorcizou o diabo da fragilidade dos anos, 13 anos. O diabo das seduções do mundo, da fama e da glória que passa. E ela deu os quilates, ela viu que vale uma castidade totalmente coerente com aquele que morreu crucificado, e ela se crucifica para ter nosso Senhor. Então, queridas almas, não sabemos se um dia teremos nossos nomes como heróis. Mas ser santo não é uma pretensão. É uma necessidade para entrar no reino dos céus.
e muitas das vezes nós não somos, e a vida dos santos não nos move porque a voz do demônio diz, não, isso foi para o século IV, V, agora precisamos de santos de calça jeans, dos McDonald's, dos videogames, dos shorts, do futebol, de uma dezena no domingo e de muitas cervejas, charutos e tudo isso, porque este é o santo desse século. Não. E aí como que tudo isso termina? No pecado, no triunfo do mal, na apostasia em definitiva. Então, queridas almas, que Santa Inês nos estimule a amar a virtude. Toda virtude que não é amada, mas é praticada, ela vai ser um dia virtude perdida. Se nós não amamos nossa religião, nós podemos estar na catedral com órgão de tubos, o incenso do rei Baltazar sendo queimado no altar e um coro dos anjos serafins cantando na missa, mas se nós não amamos a fé católica, amanhã nós não seremos católicos. Se nós não amamos a paciência, amanhã estamos infartados de ódio. Se nós não amamos a castidade, amanhã estaremos putrefatos como todos que jazem neste mundo, moralmente falando. E assim, a virtude que não é amada, ela pode ser praticada, mas um dia ela estará ausente, e aí a morte nos ceifa, e quem gosta de desgraça, mazela, meia boca, meia tigela, como se diz, o diabo. Inferno, e daí não tem remédio. Então pensamos esta menina que nos causa vergonha, mas que nos encoraje para sermos valentes e dizer não, nós não podemos ser como os demais, nós temos que ser como nosso Senhor Jesus Cristo. Que Santa Inês interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.